Envia tua palavra, palavra de salvação, que vem trazer esperança aos pobres, libertação. Tua palavra de vida é como a chuva que cai. Olá, saudações a todos vocês. Esse é mais um vídeo da série de estudos sobre o livro do Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia Hebraica, o quinto livro também do Pentateuco da Bíblia Cristã. O objetivo desse vídeo é estudarmos um pouco a relação entre os 5 livros do Pentateuco, compreendendo um pouco a sua unidade e, ao mesmo tempo, a sua pluralidade, a sua diferença, a sua originalidade. O livro do Gênesis inicia com a criação do mundo, sobretudo os capítulos 1 a 11 tratam das origens. Depois, a partir do capítulo 12 do livro do Gênesis, inicia a história de uma família. O clã de Abraão e Sara. Depois conta-se a história do seu filho, Isaque. Depois se conta a história do seu filho, Jacó. E por último, a partir do capítulo 37, conta-se a história de José. Assim, o livro do Gênesis começa com a criação, relatos das origens, e depois se conta, a partir do capítulo 12, entre o capítulo 12 e o capítulo 50, são as narrativas patriarcais. Depois disso, Israel não será mais uma família, será um povo. Além disso, antes da morte de José, ele anuncia o retorno dos seus descendentes à terra prometida, a Abraão, Isaque e Jacó. José está no Egito, morre no Egito, e antes de sua morte, ele anuncia que os seus descendentes vão retornar à terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. A conclusão do livro do Gênesis, portanto, se abre ao futuro. E isso é um modo de coligar o livro do Gênesis com os demais livros do Pentateuco. O livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia Hebraica. Inicia com uma síntese da história de José, que funciona exatamente como uma dobradiça entre a história patriarcal anterior, do livro do Gênesis, e a história do povo de Israel. Isso está no livro do Êxodo, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Assim, Israel deixa de ser uma família, um clã, e agora Israel se torna um povo numeroso. O livro do Êxodo narra toda a história do povo hebreu escravo no Egito, narra a libertação deste povo guiado por Moisés, Arão, Miriam e Josué, o caminho pelo deserto, e a conclusão do livro do Êxodo narra como, depois de muitos acontecimentos, a glória do Senhor Adonai enche a tenda do encontro,
ou a tenda da reunião. No deserto, Israel constrói um santuário provisório chamado de tenda do encontro ou tenda da reunião. Este momento é muito importante, exatamente para dizer que o Senhor Adonai, nosso Deus, habita em meio ao seu povo e pode acompanhá-lo e guiá-lo pelo deserto. É disso que trata o livro do Levítico. Ora, se Deus veio habitar no meio do seu povo, esse povo precisa ser um povo puro, precisa purificar-se para gozar da presença de Deus. O início do livro do Levítico se refere exatamente a este momento em que o Senhor se dirige a Moisés a partir da tenda do encontro, e não mais lá no cume do Monte Sinai. O livro do Levítico apresenta muitas leis relativas à pureza e à impureza, exatamente porque Israel deve ser um acampamento santo e puro, porque no seu meio habita um Deus santo e puro. Para gozar da presença santificadora de Deus, Israel também precisa purificar-se. A conclusão do livro do Levítico menciona exatamente o Monte Sinai como lugar da revelação. E as leis que aí são promulgadas, que são transmitidas por Moisés, têm uma qualidade normativa única e fundamental para o povo de Israel. Depois, Israel ainda continua no deserto. E assim começa o livro dos Números. Não é sem motivo que o livro dos Números tem o nome hebraico de Bemidbar. Significa no deserto. O livro dos Números, de certo modo, é, no seu início, semelhante ao início do livro do Levítico. Ainda estamos no deserto do Sinai e Adonai continua a falar ao povo a partir da tenda do encontro. Entre a introdução e a conclusão do livro dos Números, o povo de Israel caminhou do Sinai até as planícies de Moabe e se prepara exatamente para entrar na posse da terra da promessa. As leis que são promulgadas nas planícies de Moabe têm também um valor fundamental, especial e particular para o povo hebreu. É assim que começa o livro do Deuteronômio. Israel marchou do deserto do Sinai até os campos e estepes de Moabe e acampado nos campos, nas planícies de Moabe, do alto do monte, tanto Moisés quanto todo o povo já vislumbra a terra da promessa. Do alto do monte se contempla a terra prometida, a terra de Canaã. Israel está a ponto de entrar e conquistar essa terra prometida. E o livro do Deuteronômio acontece todo e plenamente aí, do outro lado do Jordão, nas estepes de Moabe. O livro do Deuteronômio tem uma moldura absolutamente própria. Inicia com uma fórmula, no capítulo 1, versículos de 1 a 3, descrevendo exatamente e indicando o lugar onde Moisés agora passa a falar ao povo. Além do Jordão, do outro lado do Jordão, no deserto, nas estepes de Moabe. No meio do Deuteronômio, capítulos 12 a 26, aí está o chamado Deuteronômio primitivo, ou Código Deuteronômico, e o restante do livro, capítulos 1 a 11, e depois do capítulo 27 ao capítulo 34, são discursos pronunciados por Moisés no mesmo dia de sua morte.
Com a morte de Moisés, se conclui o livro do Deuteronômio e também se conclui todo o Pentateuco. É por isso que no capítulo 33 do livro do Deuteronômio, Moisés abençoou o povo e o capítulo 34 do livro do Deuteronômio narra a morte de Moisés do outro lado do Rio Jordão, antes da entrada na Terra Prometida. Portanto, temos o Pentateuco que vai da criação até este momento em que Israel, ainda do outro lado do Rio Jordão, está prestes a entrar na Terra da Promessa. Como o Pentateuco foi promulgado na sua redação final no pós-exílio, de algum modo revela esse desejo dos exilados de retornarem e de novamente reingressarem na Terra da Promessa. Um abraço a você, até o próximo vídeo sobre o livro do Deuteronômio. Envia tua palavra de salvação, que vem trazer esperança aos pobres, libertação. Tua palavra de vida